Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série Meu Primeiro Dashboard no Excel. Caso você tenha perdido a nossa primeira aula, eu vou deixar um link aqui na tela, pois nós estamos montando este dashboard aqui. Além disso, pessoal, lá no nosso Instagram, nós estamos postando conteúdos diariamente. Então, corre lá e nos segue. Hoje nós vamos dar continuidade do ponto que nós paramos e bora aqui para a tela do computador. Bom, pessoal, nós paramos aqui na parte de segmentações, ok? Então, a segmentação, ela ficou um pouco grande aqui, né, pessoal? Primeiro eu quero mostrar para vocês como que nós conseguimos alterar a formatação de uma segmentação. Então, eu vou vir aqui em Ferramentas de Segmentação e aqui nessa parte superior eu já tenho alguns modelos. O modelo que está selecionado é esse daqui. Se eu vir aqui descendo da barra de rolagem, eu vejo outros modelos. Então, vou selecionar esse outro aqui, ó. Tá vendo aqui que já houve uma mudança? Mas deixa eu mostrar uma segunda opção para vocês, que é personalizar esse modelo aqui, que é bem legal. Então, é só eu dar um clique inverso aqui e vir nessa opção chamada duplicar. Então, aqui em duplicar, eu posso criar um modelo novo, por exemplo, chamado RFB, ok? E aqui eu tenho diversas opções, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então, eu tenho a segmentação de dados inteira, eu tenho o cabeçalho, eu tenho o item com dados selecionados. É muita opção, tá, pessoal? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu gravo uma aula específica de como personalizar uma segmentação. Primeiro eu vou na segmentação de dados inteiras, vou vir aqui em formatar e eu vou vir aqui em borda e o que eu vou fazer? Eu vou remover essas bordas aqui, ó. Tá vendo que tem uma borda aqui, pessoal, ó? Eu vou remover esta borda, ok? Então eu vou vir aqui, remover a borda e vou dar um ok, tudo bem? E eu vou vir aqui nesse item com os dados selecionados, vou dar um clique aqui em formatar. No preenchimento eu vou pegar um azul um pouco mais escuro, mudou aqui, é um azul um pouco mais escuro, ok? Bom, vou dar um clique aqui em OK e confirmar. Por enquanto, pessoal, não aconteceu nada, porque ele aparece aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai ser o primeiro, ó, como ERFB. Quando eu dou um zoom, ele não aparece, mas está aqui, ó, ERFB, tudo bem? Bom, cliquei aqui, ó, pronto, já ficou um pouquinho mais escuro. Legal? O que mais que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ajeitar aqui os espaços, porque os espaços não ficaram legais aqui, então eu vou movimentar todos. Eu quero aumentar um pouquinho a mais. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu descer um pouco o tamanho desse. E esse quadro aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Calma que vocês vão entender. E vou posicionar ele aqui. E esse daqui eu quero aumentar o espaço mais ainda. Tá? E aí, pessoal, tem uma opção bem legal, que se eu selecionar os três, vir aqui em formatar, ok? E eu tenho essa opção aqui, alinhar. Então eu consigo alinhar à esquerda, essa opção aqui, ó, peraí. Alinhar à esquerda, então ele já alinha para mim aqui à esquerda. E eu tenho outra opção aqui bem legal, que é distribuir na vertical, tá? Então é distribuir os três quadros na vertical. Então eu vou vir aqui e distribuir na vertical. Então ele alinhou para mim. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá, tem um detalhezinho aqui, mas não precisa mudar isso daqui. Então eu vou colocar aqui, pessoal, o previsto versus realizado nesse quadro. E aqui o ano eu vou mudar. Eu vou vir aqui em ferramentas de segmentação de dados e vou colocar em duas colunas. Pronto. E aqui eu tenho um espaço suficiente aqui para o ano. E aí o mês, a gente vai colocar aqui. Pronto, pessoal. Então a segmentação já está aqui. Ela está funcionando. Depois, quando a gente terminar o Dash, a gente vai fazer um teste aqui geralzão, beleza? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer é preencher o restante dos dados aqui, que é conta em aberto, contas vencidas, contas baixadas e número de títulos. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou vir aqui em apoio, eu já separei aqui alguns quadros para ficar dividido. Pessoal, essa não é a única opção do jeito que eu vou fazer aqui, tem uma forma mais simples até de fazer, mas para que eu não use muitas fórmulas, nós vamos fazer neste formato. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela dinâmica aqui. Então vou vir aqui, dar um Ctrl, segurar o Ctrl, arrastar até aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é que ele está trazendo a somatória do valor dos títulos. Eu vou dar um clique inverso, vou vir aqui em configurações do campo de valor. E aqui, pessoal, é só eu alterar para essa opção contagem.
que ele vai fazer? Ele vai lá na minha base e vai contar todos os títulos. Então vou vir aqui em contagem e vou dar um clique em OK. Pronto, ele trouxe aqui 53 títulos. Eu vou diminuir aqui as casas decimais e deixa eu tirar, eu vou voltar aqui no Dash e eu vou tirar os filtros. Tirar os filtros aqui. Pronto, deu 113 aqui. E agora eu vou copiar ele e vou colar aqui que eu quero as contas em aberto. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou vir aqui em mostrar lista de campos. E agora eu quero uma tabela dinâmica, pessoal. Deixa eu tirar aqui a contagem. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais visível aqui para vocês. Então eu quero o status 2 nas linhas. Que aí eu tenho os títulos a vencer, atrasado e pago. E aqui eu tenho o valor dos títulos. E aí eu vou fechar aqui. Eu quero remover esse total geral aqui. Então vou vir aqui, ó, remover total geral. E eu vou copiar essa tabela dinâmica para o atrasado e para os pagos. Pessoal, eu conseguiria fazer tudo numa tabela só, mas eu vou fazer dessa forma aqui que fica bem mais fácil. Então aqui é só eu alterar o filtro. Aqui eu quero só os em abertos, que são o a vencer. Aqui eu quero só os atrasados. E aqui eu quero só os pagos, ok? Pronto, legal? O que eu preciso fazer agora, pessoal? É voltar aqui no Dash e tirar uma cópia desse quadro aqui. Então, seguro o Ctrl. Vou criar uma cópia para contas em aberto. Seguro o Ctrl novamente para contas vencidas. Opa! Voltei aqui, deixa eu desmarcar, marcar só esse quadro, seguro Ctrl, contas baixadas, agora seguro Ctrl, número de títulos, tudo bem? Bom, agora pessoal vai ficar bem fácil porque eu só preciso substituir aqui, ó, tá vendo que tá a A8 que tem o valor total? Eu só vou vir aqui em apoio, então em vez de A8, o número do título, ela está em D8, ok? Ó, D8, aqui ó, D8, tudo bem pessoal? D8. Bom, então, deixa eu ver, é D8, H8, L8 e P8. Vamos ver se consigo gravar aqui. Então aqui, eu vou alterar para D8. Esse daqui, os em aberto, é o H8. Os vencidos é o P8. E os baixados é o L8, é isso? Deixa eu ver se está certo. Então, os atrasados é o L8, desculpa. Os atrasados é o L8 e aqui é o P8. P8, ok? Bom, pessoal, eu só quero fazer mais uma correção aqui, porque, ó, deixa eu mostrar para vocês antes de eu ajustar a formatação. Se eu começar a fazer uns filtros, percebam que o contas vencidas, ele fica em branco quando não tem valor. Então, eu gostaria que aparecesse pelo menos um tracinho aqui quando não tivesse o valor. Para ajustar isso daqui, eu poderia colocar 0 também. Eu só vou vir aqui, ó, e pedir para que a célula H10 ela seja o valor da célula, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, que é o L8. Porque esse daqui, ó, por exemplo, eu fiz um filtro quando está vazio. Percebam que está vazio, mas ele não traz o conteúdo 0. Mas se eu peço um espelho dessa célula, aí sim ele traz aqui o valor zerado para mim, ok? Então, desta forma, na hora que eu alterar aqui, ó, por exemplo, o atrasado, que são os títulos vencidos, deixa eu pedir para mostrar um valor aqui, fica mais fácil. Pronto, ó. Eu vou vir aqui e vou alterar para o L10. Então, quando eu fizer um filtro, ó, tá vendo? Ele apareceu 0 aqui. Beleza? Legal, né? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos alterar todos agora para a linha 10, ok? Aqui a linha 10 e aqui H10. Pronto. Agora, pessoal, só vou copiar essa formatação, vou dar 2 cliques aqui, ó. E aí é só ir clicando nos quadros, ó. Quando eu dou 2 cliques, olha que legal, o pincel ele fica sempre ativo, ok? Então é só eu clicando aqui, ó, e aí eu tenho todos os quadros com formatação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Pronto, aqui terminamos os quadros. E agora nós vamos fazer o gráfico aqui por natureza. Então eu vou vir aqui no apoio, só 2 quadros aqui, escrever aqui, gastos por natureza financeira. Pronto, deu uma ajustada aqui. Eu vou aproveitar e copiar essa tabela dinâmica e vou vir aqui, vou dar um clique inverso, vou mostrar a lista de campos. Deixa aqui os valores do título. A linha vai mudar porque eu quero agora a descrição da natureza. Pronto, tá aqui, ó. Vou selecionar eles aqui e vou vir aqui em ferramentas de tabela, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar esse gráfico aqui, ó, de barras, ok?
Vou dar um clique em OK. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. A gente vai dar uma melhorada nesse gráfico. Então esse gráfico eu vou tirar essa parte aqui, tirar aqui título, o eixo. E eu vou vir aqui em ferramentas de gráfico dinâmico e vamos tirar esses botões aqui que eu acho que não tá legal esses botões. Ok, tirei os botões. Tirar esse fundo aqui. E aqui, pessoal, para ficar mais legal, os títulos, vou deixar em negrito para dar um destaque. Vamos dar um clique inverso aqui, vir em formatar série de dados. E tá vendo aqui, pessoal, a largura do espaçamento? O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui para 50%. Ficou mais legal, assim, ficou mais visível. Bom, e agora o que eu quero acrescentar é isso daqui, pessoal. Os rótulos de dados, para aparecer os valores aqui das despesas que eu tenho por natureza. E o que mais que eu preciso fazer aqui? Deixa eu dar um selecionar aqui. Vou vir aqui no baldinho, preenchimento. Eu quero sem preenchimento. Então eu limpei aqui o fundo. Agora o gráfico tá legal. Eu vou dar um Ctrl X, vou vir aqui no Dash, fechar aqui essa janela e vou dar um Ctrl V. Pronto, agora é só arrastar aqui para esse espaço. Vamos fazer um teste aqui, pessoal? Então, conforme eu vou escolhendo os meses aqui, ó, ele está alterando para mim os valores. Ok? Limpar aqui. E como a gente está com tempo, pessoal, vamos fazer o último aqui. Vou vir aqui em apoio. Agora eu vou copiar esse gastos por natureza financeira. Dá um Ctrl V. E aqui vai ser o comparativo anual. Na verdade, a gente só tem 2020 versus 2021. Beleza? Então, mesmo processo aqui, pessoal, vou copiar aqui essa tabela dinâmica. Vou dar um clique inverso. Mostrar linhas de campos. E aqui o que eu quero é o mês. Então aqui, ó, eu já tenho o mês. Só que tem um detalhe, eu preciso do ano também. Então o que eu vou fazer aqui? Mostrar linha de campos e aqui na coluna eu quero o ano. Agora sim, porque eu tenho aqui mês a mês e aqui eu tenho o ano. Bom, agora é só gerar o gráfico aqui, pessoal. Vou vir aqui em ferramentas de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar esse gráfico de linhas aqui. Vou dar um clique em OK. E eu também vou mudar um pouco esse gráfico, ok, pessoal? Eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar os botões, vem aqui em ferramentas de gráfico dinâmico novamente, botões, e vou pedir para remover aqui os botões do gráfico. Uma outra coisa que eu quero fazer... peraí. Esqueci de mais um aqui. Botões da legenda. A princípio eu vou deixar essas legendas aqui, tá, pessoal? E eu quero mudar aqui também a formatação, para ele ficar num formato mais legal esse gráfico. Então deixa eu deletar aqui, que eu vou colocar um negrito para dar um destaque melhor. E aqui nessa linha, eu vou vir aqui, formatar série de dados. Vem aqui no baldinho, vou vir em marcadores, vou tirar o preenchimento dele. E aqui em opção de marcador, eu vou vir aqui interno e aumentar aqui o tamanho, ok? E a linha aqui, pessoal, eu quero colocar uma linha sólida e a largura um pouquinho maior. Tá vendo aqui, ó? Aí deu um destaque melhor. Só mudar a cor, deixar da mesma cor. Pronto, eu acho que deu um destaque, mas ficou mais legal assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para azul. Quero sem preenchimento, porém eu quero uma linha sólida. Quero aqui que seja azul. Aí o que mais que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vir aqui. Na verdade eu vou deixar o gráfico selecionado. Vem aqui nesse botão de mais. E eu quero que apareça os rótulos de dados, ok? Pronto. E os rótulos de dados eu quero colocar um negrito para dar um destaque maior. Só que percebam, pessoal, que esses rótulos, os valores estão bagunçados, então eu preciso fazer uma abreviação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação diferente aqui. Deixa eu pegar essa formatação. Pessoal, eu copiei a formatação, então é só você vir aqui, ó, selecionar, vem aqui, ó, em mais formatos e vocês colocam essa formatação aqui, ó. Ok? Vou dar um clique em OK. E agora ele já deu uma ajustada aqui. Pronto, eu vou tirar esse fundo e aqui agora eu vou marcar sem preenchimento, ok? Pronto, até aqui eu acho que tá legal. Só vou jogar aqui para cima a legenda e agora sim, eu vou selecionar o gráfico, dar um Ctrl X e vir aqui no meu Dash, um Ctrl V. Ele veio aqui para cima, deixa eu fechar aqui, veio aqui para cima, ó, dá um clique. Bom, pessoal, eu acho que dá para fazer mais alguns ajustes, mas para a aula não ficar muito longa, na próxima aula a gente dá continuidade. Bom, se esse conteúdo te ajudou, já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação e aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado!